Antes mesmo de abrirmos os nossos lábios em oração, somos convidados a aquietar o coração e lembrar quem Deus é e o que Ele prometeu. A vida não é um caminho aleatório. Ela se parece com uma jornada, um percurso que seguimos dia após dia em direção a um destino que nem sempre conseguimos enxergar por completo. Nesse caminho, encontramos pessoas, enfrentamos experiências marcantes, lidamos com desafios inesperados e atravessamos obstáculos que moldam quem nos tornamos e influenciam profundamente onde iremos chegar. Como cristãos, fazemos uma escolha consciente. Decidimos caminhar com Cristo. Não apenas acreditar nele, mas andar segundo os seus passos. Jesus não é apenas alguém que aponta o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade que nos sustenta e a vida que nos dá sentido. Por isso, tudo o que fazemos, tudo o que sonhamos e tudo o que desejamos nos tornar, precisa passar por Ele, pela sua vontade e pela sua palavra. Ainda assim, existe uma tensão constante dentro de nós, um conflito silencioso entre a nossa natureza humana e o chamado de Deus. Muitas vezes queremos controlar a rota, escrever nossos próprios planos, decidir sozinhos cada detalhe do futuro. Queremos ser os arquitetos da nossa própria história. Mas o Senhor, em sua graça, nos lembra que há planos maiores, mais profundos e cheios de esperança do que aqueles que conseguimos imaginar. Deus nos convida não apenas a caminhar, mas a confiar, a deixar de lado a ilusão de controle e aprender a descansar na certeza de que Ele vê o todo, enquanto nós vemos apenas partes. E é nesse lugar de entrega que a fé começa a amadurecer e o coração encontra descanso. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua confiança em Deus. A palavra do Senhor nos lembra que Ele conhece os planos que tem para nós. Planos de paz, de esperança e de um futuro cheio de propósito. Ainda assim, confiar nesses planos nem sempre é fácil. Entregar a Deus aquilo que cuidadosamente desenhamos em nosso coração exige humildade. Exige reconhecer que muitas vezes aquilo que desejamos não é o mesmo que o Senhor preparou. Quantas vezes insistimos em caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que nos afastam da vontade perfeita de Deus. Confiar de verdade significa estar disposto até mesmo a abrir mão de sonhos pessoais quando o Senhor nos chama para algo diferente. Isso não é perda, é proteção. Deus nunca pede que soltemos algo bom para nos deixar de mãos vazias. Ele pede porque tem algo melhor. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, estamos dizendo: Pai, eu confio mais na tua visão do que na minha. Estamos reconhecendo que Ele enxerga o amanhã com clareza, enquanto nós lidamos com incertezas. Essa entrega não acontece de uma vez só. Ela é diária. Todos os dias somos convidados a colocar nossos projetos, decisões e desejos no altar de Deus. Cada pessoa criada por Ele carrega um propósito único. Não fomos formados por acaso. Há uma missão, um chamado, uma obra que Deus deseja realizar através de nós. Quando nos rendemos a Ele, nos tornamos instrumentos disponíveis para o seu reino. Mesmo quando não sabemos exatamente qual é o próximo passo, podemos descansar, porque o Senhor é fiel para nos guiar no tempo certo. Confiar em Deus não elimina o medo automaticamente, mas nos ensina a caminhar apesar dele. É nesse processo que nossa fé é fortalecida e nossa dependência do Senhor se aprofunda. Se você decide hoje entregar seus planos a Deus, escreva "Glória a Deus" nos comentários como um ato de fé. Existe uma verdade que precisamos guardar profundamente no coração. Deus é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Fomos criados por Ele e para Ele. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Fora de Cristo, nada faz sentido completo e nada produz frutos eternos. Quando tentamos construir nossa vida à parte de Deus, acabamos carregando pesos que nunca fomos chamados para suportar.
Mesmo assim, Deus, em sua bondade, nos convida a participar do processo. Ele nos permite planejar, sonhar e desejar, mas nos chama a submeter tudo isso à sua direção. A Bíblia nos lembra que o coração do homem pode traçar muitos planos, mas é o Senhor quem estabelece os passos. Essa promessa não é para poucos, mas para todos os seus filhos e filhas. Isso significa que mesmo quando nossa visão é limitada, Deus intervém. Mesmo quando tomamos decisões com base em um entendimento parcial, Ele continua trabalhando nos bastidores para alinhar nossos passos à sua vontade. Essa verdade traz descanso à alma cansada, porque nos livra da necessidade de controlar tudo. Não precisamos viver ansiosos, tentando prever cada detalhe do futuro. Porém, muitas vezes o inimigo tenta semear medo e dúvida em nosso interior. Ele nos faz questionar se aquilo que carregamos no coração realmente vem de Deus. Ele tenta nos convencer de que, se confiarmos demais no Senhor, perderemos tudo aquilo que gostamos ou desejamos. Mas essa é uma mentira. Deus não é um tirano que frustra seus filhos. Ele é um pai amoroso que protege, direciona e cuida. Quando escolhemos confiar, estamos declarando que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Estamos dizendo que preferimos a paz da obediência ao peso da autossuficiência. Se você escolhe confiar em Deus acima do medo, escreva "Eu confio em Ti, Senhor", nos comentários. A palavra de Deus é clara ao nos ensinar que nenhum esforço humano prospera quando está fora da vontade do Senhor. A Bíblia declara que, se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho será em vão. E se Ele não guardar a cidade, os vigias permanecem atentos inutilmente. Essa verdade não existe para nos desanimar, mas para nos libertar. Ela nos mostra que não fomos criados para carregar o fardo de construir a vida sozinhos. É exatamente por isso que levamos nossos planos diante de Deus. Oramos, buscamos direção e pedimos sabedoria, porque reconhecemos que precisamos dele. Deus não deseja que vivamos com uma mentalidade guiada pelo medo em relação ao futuro. Pelo contrário, o domínio soberano dele sobre nossas vidas foi feito para gerar esperança, não ansiedade. Nossos sonhos e aspirações não são, por si só, algo ruim. Muitos deles foram plantados pelo próprio Deus em nosso coração. No entanto, somente o Senhor sabe qual é o tempo certo, o caminho certo e a forma correta de cada coisa acontecer. Quando entregamos nossos desejos a Ele, estamos dizendo: Pai, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Deus nos chama a um lugar de rendição voluntária, onde estamos dispostos a ir aonde Ele nos enviar e a fazer o que Ele nos pedir. Esse nível de entrega não nos diminui, Ele nos fortalece. À medida que colocamos nossos planos nas mãos do Senhor, podemos descansar na certeza de que Ele nos estabelece, nos guarda e nos conduz com amor. Mesmo quando o caminho parece incerto, Deus permanece firme. Ele não muda, não falha e não abandona aqueles que confiam nele. Cada passo entregue ao Senhor se transforma em um passo seguro. Se você crê que Deus está no controle do seu futuro, escreva: Deus está no controle, nos comentários. Muitas vezes, o maior desafio da nossa caminhada com Deus é aceitar que não conseguimos compreender tudo o que Ele faz. Nossa visão é limitada, nosso entendimento é parcial e nossas conclusões são baseadas no que conseguimos enxergar no momento. Mas o Senhor nos lembra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos e que os caminhos dele estão muito além da nossa compreensão. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, nem sempre conseguimos ver imediatamente o que Ele está preparando. Não enxergamos todas as portas que Ele já abriu, nem percebemos as misericórdias que Ele está derramando silenciosamente sobre nós. E sim, dar esse passo de fé pode ser assustador. Abrir mão do controle exige coragem.
Confiar em Deus quando não temos todas as respostas exige maturidade espiritual. Mas precisamos nos lembrar de uma verdade fundamental. Nada nos planos de Deus tem como objetivo nos destruir. Tudo o que Ele permite, tudo o que Ele direciona, coopera para o nosso bem. Mesmo os caminhos que parecem difíceis, agora estão sendo usados para nos fortalecer, nos ensinar e nos conduzir a algo melhor. O Senhor não nos leva por trilhas de dor sem propósito. Ele não brinca com nossos sentimentos, nem ignora nossas lágrimas. Cada detalhe da nossa história está nas mãos daquele que nos ama profundamente. À medida que os passos vão se revelando, somos chamados a confiar que Deus sabe exatamente para onde está nos levando. A fé verdadeira não nasce da explicação, mas da confiança. É escolher descansar no caráter de Deus, mesmo quando o cenário não faz sentido. Se você decide confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva: "Eu descanso em Ti, Senhor", nos comentários. À medida que cada etapa da nossa jornada se revela, Deus nos chama a viver uma escolha diária: confiar ou tentar controlar. Muitas vezes somos tentados a insistir em nossos próprios caminhos, forçando situações, pressionando portas fechadas e nos apoiando apenas no nosso entendimento. Mas o Senhor nos convida a um caminho mais alto, o caminho da confiança total nele. Confiar em Deus pode significar seguir por uma estrada diferente daquela que imaginamos. Pode significar deixar para trás planos antigos, expectativas pessoais e até sonhos que pareciam certos. Isso é intimidante, porque o desconhecido gera insegurança. Ainda assim, quando Deus nos chama para avançar, Ele nunca nos envia sozinhos. Onde Ele guia, Ele também provê. Existem momentos em que o caminho parece impossível aos nossos olhos, situações em que não vemos recursos, forças ou soluções. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor nos chama a crer no sobrenatural. O Deus que abriu o mar, que sustentou o seu povo no deserto e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua operando hoje. O impossível não é um obstáculo para Deus, é um palco para a sua glória. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, Ele estabelece nossos passos, Ele transforma insegurança em fé, medo em coragem e dúvida em confiança. Cada passo dado em obediência nos aproxima mais do propósito que Ele preparou. Não somos chamados a entender tudo, mas a confiar plenamente. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la no tempo certo. Se você crê que Deus fará o impossível em sua vida, escreva "Nada é impossível para Deus" nos comentários. Agora, com o coração preparado, nos aproximamos de Deus em oração. Pai amado, nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que Tu és o Criador da nossa vida e o autor de cada passo que damos. Antes mesmo de nascermos, Tu já nos conhecias. Foste Tu quem nos formou com propósito, quem soprou em nós o fôlego de vida e quem escreveu nossa história com amor e sabedoria. Hoje fazemos uma pausa consciente para reconhecer que a nossa vida não nos pertence. Tudo o que somos e tudo o que temos vem de Ti. O Senhor vê claramente os planos que carregamos no coração. Tu conheces os sonhos que cultivamos em silêncio, os objetivos pelos quais lutamos e os caminhos que imaginamos seguir. Alguns desses planos nasceram da esperança, outros da necessidade e alguns até do medo. Mas, neste momento, escolhemos colocar todos eles em Tuas mãos. Abrimos mão da necessidade de controlar resultados. Soltamos o peso de tentar entender tudo sozinhos. Renunciamos à ideia de que precisamos ter todas as respostas. Declaramos que confiamos mais em Ti do que em nossa própria capacidade. Ensina-nos, Pai, o que significa confiar de verdade. Ajuda-nos a crer que os Teus planos são melhores, mesmo quando parecem difíceis ou diferentes do que esperávamos.
Que o nosso coração aprenda a descansar em Ti, sabendo que o Senhor nunca falha e nunca erra o caminho. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva: Senhor, eu confio em Ti nos comentários. Pai, reconhecemos que muitas vezes lutamos para nos render completamente. Há momentos em que resistimos à Tua vontade, porque ela confronta nossos desejos ou desafia nosso entendimento. Mas hoje pedimos: trabalha em nós um coração submisso e ensinável. Quando o Senhor nos chamar a esperar, acalma a nossa ansiedade. Quando nos chamar a agir, reveste-nos de coragem para dar passos de fé, mesmo com o coração tremendo. Nós confessamos que em vários momentos confiamos mais em nossa própria lógica do que na Tua direção. Empurramos portas que o Senhor estava fechando e hesitamos diante de portas que o Senhor estava abrindo. Perdoa-nos por insistirmos em nossos caminhos e por nos cansarmos quando as coisas não aconteceram como planejamos. Obrigado porque, mesmo assim, o Senhor é paciente conosco. A Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia nos redireciona e o Teu amor nunca desiste de nós. Pai, estabelece os nossos passos segundo a Tua vontade. Ordena o nosso caminho de forma que a nossa vida glorifique o Teu nome. Guia nossas decisões, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nosso futuro. Que cada passo seja marcado pela obediência e moldado pela fé. Quando o caminho parecer confuso, sê a nossa clareza. Quando o futuro parecer incerto, sê a nossa paz. Que aprendamos a descansar na segurança de estar nas Tuas mãos. Se você deseja que Deus ordene cada passo da sua vida, escreva: conduz-me, Senhor, nos comentários. Senhor, pedimos que o Senhor remova de nós todo o medo que tenta dominar o nosso coração. Arranca toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva e toda insegurança em relação ao amanhã. Substitui o medo pela confiança na Tua soberania. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor não está nos conduzindo para a dor, mas para a esperança. Tu não estás nos negando o bem, estás nos preparando para algo maior do que conseguimos enxergar agora. Fortalece a nossa fé quando a dúvida tentar se levantar. Cala toda a voz do inimigo que tenta nos convencer de que iremos fracassar, de que seremos decepcionados ou de que confiar em Ti não vale a pena. Declaramos que nenhuma mentira prevalecerá sobre a verdade da Tua palavra. O Senhor é fiel e cumpre tudo o que promete. Alinha os nossos desejos aos Teus. Se houver sonhos que não refletem a Tua vontade, molda-os com amor. Se houver chamados que temos evitado por medo, derrama ousadia sobre nós para dizer sim. Torna-nos vasos disponíveis, prontos para ir aonde o Senhor nos enviar e fazer o que o Senhor nos pedir. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do que acontece quando confiamos plenamente em Ti. Que outros vejam, através de nós, a Tua fidelidade, o Teu cuidado e o Teu poder. Se você deseja que Deus alinhe seus sonhos à vontade dEle, escreva: seja feita a Tua vontade nos comentários. Pai amado, hoje escolhemos descansar na verdade de que, se o Senhor não edificar a nossa vida, todo esforço será em vão. Por isso, Te convidamos a construir cada área do nosso ser, nossos planos, nossos projetos, nossa família, nosso ministério e o nosso futuro. Vigia sobre nós, guarda nossos passos e estabelece-nos segundo a Tua perfeita sabedoria. À medida que avançamos, passo a passo, ajuda-nos a confiar que o Senhor já está à nossa frente. O Senhor vê o que não conseguimos ver, conhece o que ainda não sabemos e permanece fiel para completar a boa obra que começou em nós. Nada foge do Teu controle, nada surpreende o Teu coração. Estamos seguros quando caminhamos contigo. Hoje entregamos a Ti nossos planos, nossos sonhos, nossos medos e nosso amanhã. Declaramos que não caminharemos mais apoiados apenas em nosso próprio entendimento, mas pela fé.
Confiamos que o Senhor está nos levando exatamente para onde precisamos estar, no tempo certo e da maneira certa. Nós te pertencemos, escolhemos confiar, escolhemos obedecer, escolhemos caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Estabelece os nossos passos, Senhor, e conduz-nos segundo a tua vontade perfeita. Oramos confiantes, rendidos e cheios de fé, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou profundamente ao seu coração, escreva "Amém eu recebo" nos comentários e declare sua fé. Compartilhe essa oração com alguém que precisa confiar mais em Deus hoje. Inscreva-se para continuar caminhando conosco em fé, oração e esperança.